Bem, boa tarde. Ao contrário das belas moças que me antecederam, eu não tenho, além de não ser tão bonito quanto elas, não tenho nada de bonito para mostrar para vocês também. Então, e a exemplo do que eu fiz hoje de manhã, eu fiz uma cola aqui, só que com um desafio diferente. De manhã eu falei que eu tinha 15 minutos para contar uma historinha de 25 anos. E agora eu tenho os mesmos 15 minutos para contar uma historinha de 200 mil anos. De manhã eu não consegui, vamos tentar agora. Pois bem, quando me foi chamado para participar dessa mesa redonda, o Ronaldo, a Sambi, a Margarete, me falaram: não, Sérgio, você não se preocupe em preparar nada muito especial, mas é importante que você participe desse debate, que é uma visão importante, já que temos colegas que se complementam. E realmente eu acho que a mesa foi muito bem montada. Eu gostei muito do que foi falado pelas minhas colegas. Mas antes de começar, eu gostaria de falar o seguinte: de manhã, quando eu comecei a falar de como começou esse processo de mobilização aqui no Museu Belo Leitão, eu citei a reunião de 1987, um ano depois do falecimento do Rusk, e citei que a professora Nanusa Luiza de Menezes foi aquela que deu-nos a ideia: vamos criar uma sociedade de amigos no Museu Belo Leitão. A professora Nanusa não estava de manhã, ela está aqui agora, então eu gostaria de aproveitar para cumprimentá-la e reiterar que grande parte da nossa presença aqui hoje depende dela, e é uma honra muito grande para todos nós a recebermos aqui. Depois ela vai dar uma palestra que eu creio que vai ser bom para todo mundo. Bem, eu me dispus então a fazer uma certa reflexão, né? Nós temos falado muito em unidade de conservação, parques, reservas, estações ecológicas, etc. Mas vamos fazer uma pequena reflexão do que significa isso para nós, para a nossa sociedade, ou seja, para a nossa espécie. É preciso lembrar, por isso que eu falei que eu ia voltar lá 200 mil anos atrás, que alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de ver a belíssima exposição de evolução humana que está aqui no museu, uma exposição de primeiro mundo, né? Eu já vi exposições em vários museus de história natural, no Brasil e fora. Não tem outra exposição desse nível aqui no Brasil, só fora. Então aproveitem, é uma exposição muito boa. E o que mostra essa exposição, além de uma série de outras coisas, que o chamado homem anatomicamente moderno surgiu há cerca de 200 mil anos atrás, pelo menos os registros, né? Ou seja, há um certo consenso sobre isso, que taxonomista, para fechar consenso, é uma coisa extremamente complicada, né, professora Anusa? Vamos arbitrar que esse crânio aqui já é o Homo sapiens. É uma questão de arbitrar mesmo, como diz Richard Dawkins. Jamais uma fêmea Homo erectus teria tido um filho Homo sapiens, né? Então não teve aquele momento onde começou a espécie. Foi um processo certamente de transição, mas arbitrou-se que o homem anatomicamente moderno tem 200 mil anos. Esse homem anatomicamente moderno de 200 mil anos certamente agia como qualquer outro animal, né? Qualquer outro primata, exceto provavelmente porque já tinha uma capacidade cognitiva muito superior à média dos animais, né? E pôde se estabelecer muito bem, primeiramente na África, e depois se espalhou pelo mundo. Mas antes de se espalhar pelo mundo, os biólogos da biologia molecular chegaram à conclusão que há cerca de 190 mil anos atrás, ou seja, ainda lá no começo da nossa espécie, nós fomos quase extintos. Houve uma mudança climática muito forte na África, o continente inteiro ficou seco e frio, e teria sobrevivido apenas uma pequena população de seres humanos, se eu não me engano, no leste da África, abrigada numa região um pouco mais úmida, e que quase foi à extinção. Eu acho muito interessante pensar que a nossa espécie quase foi à extinção um dia. Bom, se tivesse extinto, certamente o planeta Terra hoje seria completamente diferente. Mas não se extinguiu. Sobreviveu, resistiu, se expandiu pela África, depois invadiu a Ásia, a Europa, a Austrália e finalmente as Américas. Este homem era um homem natureza,
certo? Se misturava, explorava os recursos naturais, e foi assim durante dezenas de milhares de anos que a espécie humana viveu, explorando os recursos naturais através do extrativismo, como fazem outros animais, ou seja, extraindo frutas, plantas, caçando, né? Só que há cerca de 40 mil anos atrás, algo diferente aconteceu no cérebro humano. Por quê? Porque são os registros mais antigos que se tem, aceitos unanimemente, como registro de artes. Nas cavernas da França foram encontrados, né, aquelas pinturas, o Marcelo mostrou hoje cedo aqui, pinturas em paredes de caverna, né? Então isso tem o registro mais antigo de 40 mil anos. Então supõe-se que, apesar de anatomicamente o ser humano não ter mudado significativamente desde 200 mil, que há cerca de 40, ou pelo menos 40 mil anos, alguma coisa aconteceu no cérebro, alguma coisa nova que permitiu o desenvolvimento das artes. E talvez também, mais ou menos por aí, tenha se desenvolvido não só as artes, mas a religião, a ciência, a ética. Quanto à ética, é preciso lembrar uma coisa. Tem o Frans de Waal, o primatólogo holandês Frans de Waal, que está mostrando que, como outras características morfológicas, a ética e a moral não surgiram da noite para o dia na espécie humana, mas que rudimentos de ética ou de moral você já pode encontrar em outros primatas, como os chimpanzés, por exemplo. Isso é uma coisa muito interessante de se discutir. Parece que a ética também é o fruto de um processo de evolução biológica. A religiosidade, evidentemente, surge como uma resposta à consciência da morte. Eu não quero morrer, né? Então, ao tomar consciência da morte, nós nos recusamos à morte e criamos a religiosidade. Passamos a ser seres religiosos, e os registros são dos rituais funerais, né? Já demonstram a religiosidade também há dezenas de milhares de anos. A linguagem simbólica, né, também é considerada uma característica inerentemente humana. Os demais animais se comunicam, mas não desenvolveram uma linguagem simbólica, pelo menos como nós conhecemos na nossa própria espécie. Mas aí também tem uma outra coisa que é muito interessante, que é esse processo mental deu origem à curiosidade, à busca de entender o passado, de prever o futuro, que é a base do desenvolvimento da ciência. Pois bem, passaram-se mais alguns milhares de anos, e nós temos, então, o surgimento da agricultura e da pecuária, ou seja, das atividades pastoris e agrícolas. Essa talvez teria sido a primeira grande revolução de relação do ser humano com a natureza. Talvez o primeiro passo importante em que natureza lá, ser humano aqui. Porque isso é uma questão meramente semântica, conceitual. Se nós somos fruto do processo de evolução biológica, nem todo mundo aceita isso, mas quem aceita, há de admitir que nós somos parte da natureza. Então, homem versus natureza é uma questão conceitual, prática, e que tem os seus momentos marcados, por exemplo, com o surgimento da agricultura, porque aí o ser humano deixou de ser dependente dos recursos naturais que a natureza oferecia, né, livremente, e passou a controlar a produção do seu próprio alimento, criando animais e criando plantas para comer. Isso deu uma certa independência dos fenômenos naturais. E é interessante lembrar que também isso certamente mudou a ética, a forma como o homem tem o seu entendimento em relação à natureza. Por exemplo, nós somos fortemente influenciados pela cultura judaico-cristã, e se você ler lá no livro do Gênesis, na criação, né, está explícito que Deus criou as plantas e os animais e a natureza, de um modo geral, para quê? Para servir ao homem, né? Então essa é a ética que surge provavelmente com as atividades agrícolas e pastoris, a natureza como objeto para nos servir. E é claro que a partir da agricultura e das atividades pecuárias, o impacto do ser humano sobre a natureza aumentou significativamente. E certamente com o desenvolvimento da tecnologia, esse impacto veio aumentando ao longo do século.